Vamos comentar questões sobre o tema sociedade, ordem social e ordem jurídica, nos termos da obra Elementos de Teoria Geral do Estado, apresentado pelo professor Dalmo de Abreu Dalari. É justamente esta obra aqui que nós estamos tratando. Tudo bem, pessoal? Como é que estão vocês? Olha só, deixa eu já fazer aqui alguns esclarecimentos, tá? Então, nós vamos resolver algumas questões, 6 questões, na verdade, as questões que eu elaborei no perfil da banca examinadora, no grau de aprofundamento que eu imagino que a banca poderá trazer e tentando abordar ali os temas que são realmente importantes para que você possa ter uma visão geral assim e até bem específica dos assuntos mais relevantes que deverão ser cobrados aí na sua prova, tá? Então, só um outro esclarecimento, aqui assim, nós vamos trabalhar o conceito de sociedade, então a gente trouxe aqui uma questão sobre isso, sobre o conceito de sociedade, os outros e as outras questões elas estão focadas aí na ordem social e na ordem jurídica. Então veja, os assuntos, origem da sociedade, a sociedade, seus elementos característicos, né, o Estado, formação do Estado, tudo isso é um outro conjunto de questões, é um outro vídeo que nós trataremos também todos esses assuntos, tá bom? Então só para a gente focar nisso aí, para a gente não se perder aqui na hora de resolvermos as questões. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vou fazer na mesma sistemática que eu venho fazendo. Eu apresento a questão, depois eu trago um outro slide que eu trago uma teoria, a teoria para resolver a questão de forma mais resumida, mais tranquila, para que a gente então possa ter condições de resolver a questão juntos e você possa agregar esses conhecimentos, reforçar isso que você provavelmente já estudou, né, como uma forma aí de revisão mesmo, tá certo? Então vamos lá, vem aqui na tela comigo, eu vou ficar aqui nesse cantinho sem atrapalhar você. Primeira questão, vamos lá, gente, deixa eu puxar já aqui a minha caneta, tá aqui, olha só. Há um conflito existente entre a teoria naturalista e a teoria contratualista. Enquanto que na primeira isso vem do próprio homem, na segunda eles escolhem ser submetidos. E isto converte-se numa opção racional por viver em sociedade. Atualmente, predomina a aceitação de que a sociedade é resultante. Então, vem aqui, e aqui a gente tem algumas alternativas, né, de uma necessidade natural do homem, independentemente da consciência e das vontades humanas, somente da consciência e da vontade humana, somente da necessidade natural do homem, enfim. O que a gente precisa saber para resolvermos uma questão como essa aqui? Tá? Uma questão conceitual, pede o conceito de sociedade. O professor Dalari apresenta lá no início do capítulo, né, do capítulo 2 ali, do capítulo 1, na verdade, né, relacionado ali aos estudos da sociedade. Então, olha só, eu fiz um recorte aqui de 2 trechos aqui da obra, tá? E eu vou comentando ele com vocês aqui, que vai nos dar condição para voltarmos na questão e resolvermos, tá? Então veja só, o que o professor Dalari diz? Ele diz que atualmente predomina a aceitação de que a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem. Então, que naturalmente, pela sua própria natureza, o homem precisa viver em sociedade. Então, esse é um aspecto intrínseco do próprio existir, segundo o professor Dalari traz, né, respaldado aí por outros teóricos. Mas ele diz que isso não exclui a participação da consciência e da vontade humanas. Então, o que o professor Dalari está falando aqui? Ele está falando aqui do contratualismo, ou seja, dessa é verdade que naturalmente o homem ele precisa, ele quer, ele vive, busca viver em sociedade, né? Que a sociedade é resultante dessa necessidade que é intrínseca, que é da própria natureza constitutiva dos seres humanos, mas que isso não exclui a participação da nossa consciência, da nossa vontade em querer vivermos em sociedade, ok? Então esse é um ponto já importante. Então ele diz ainda, é inegável, entretanto, que o contratualismo exerceu e ainda continua exercendo uma grande influência prática, devendo-se mesmo reconhecer sua presença marcante na ideia contemporânea de democracia. Então, essa, gente, é sem dúvida que um conceito bastante importante, bastante relevante, tá? É,
trazido aqui sobre esses aspectos aqui da vida social, dessa necessidade de vivermos em sociedade, da forma como nós nos organizamos, né? Então, como um aspecto relacionado à dinâmica da própria vida, né? Aos objetivos relativos ao comportamento dos indivíduos em sociedade, tá? Então, é imperativo que o homem queira viver em sociedade. Esse é o conceito, ok? Mas isto não vai excluir que o homem também, perdão, é imperativo que o homem precise viver em sociedade, né? Porque é da necessidade natural. Mas também é fundamental, é relevante percebermos que o homem também pode, por sua livre vontade, querer viver em sociedade, tá certo? Então, só para que a gente tenha aqui uma visão mais ampla, né, do assunto, sim, a questão, ela, lembrando aqui, ela né, nos trouxe, logo de início ali, ó, ela diz ali que há um conflito existente entre a teoria naturalista e a teoria contratualista. Sim, é verdade que há este conflito existente entre a teoria naturalista, é o que está em xeque aqui, né, e a teoria contratualista, tá? Porque, veja, na teoria naturalista, o que nós temos? Nós temos que viver em sociedade é algo que advém do próprio ser humano. Na teoria contratualista, isso se converte numa opção racional do ser humano para viver em sociedade. Okay? Então, de fato, há sim um certo um conflito, um aparente conflito aqui. Tá? Muito bem. Diz ainda o professor Dallara, numa visão genérica do desenrolar da vida do homem sobre a Terra, desde os tempos mais remotos até nossos dias, verificamos que à medida que se desenvolveram os meios de controle e aproveitamento da natureza, né, com a descoberta, a invenção e o aperfeiçoamento de instrumentos de trabalho e de defesa, a sociedade simples foi se tornando cada vez mais complexa. Então é por isso, inclusive, gente, que nós dizemos que a vida em sociedade, ela é uma vida de complexidade, tá? Então veja, o homem, o ser humano que vivia, né, da natureza, extraindo da natureza aquilo que a natureza podia lhe dar, aquilo que estava ao alcance das suas mãos, foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, a partir de processos criativos, de invenções e descobertas, e foi construindo instrumentos de trabalho. E esses instrumentos de trabalho serviram para que o homem pudesse fazer intervenções na natureza. E a partir dessas intervenções, os seres humanos foram se destacando e foram começando a se tornar uma sociedade, um agrupamento, pelo menos, se não uma sociedade ainda, muito mais complexo, né, com um grau de complexidade. Porque, veja, só para a gente já fazer um destaque aqui, para que um determinado grupamento de pessoas seja considerada uma sociedade, não é suficiente apenas uma multidão de pessoas, um grande número de pessoas. Isso por si só não faz uma sociedade, tá certo? Então, uma sociedade se constitui em algo muito maior do que isso, tá? É preciso que haja uma vida em grupo que justifique isso. Nós vamos trabalhar esse assunto em outro momento, mas eu quero já fazer este alerta, tá? Não basta somente um grande número de pessoas para que este grande número de pessoas seja considerado sociedade. Diz ainda ali, só para a gente terminar o texto, né? À vista disso, para se estabelecerem as regras de atuação de cada sociedade, sobretudo para se obterem um relacionamento recíproco, perfeitamente harmônico dentro do pluralismo social, é preciso, antes de mais nada, estabelecer uma caracterização das sociedades. Então, é esta caracterização que vai fazer com que os seres humanos, este grupamento de pessoas, que pode ter um número maior ou um número menor, seja efetivamente considerado sociedade. Eu já não quero me antecipar, porque esse é o tema da próxima questão,
Então eu estou segurando aqui. Ok? Com base nisso, podemos voltar de novo à questão. Então veja, atualmente predomina a aceitação de que a sociedade ela é resultante de quê, gente? Olha a alternativa D. É de uma necessidade natural do homem, mas sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas? É exatamente isso aqui. Tá? É de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humanas, tá certo? Na primeira ali, de uma necessidade natural do homem, independentemente da consciência, não é independentemente da consciência. A consciência é extremamente necessária, tá? Ela não, ela embora ela seja conflituosa, ela é complementar. Parece contraditório, mas não é. Há um conflito entre a teoria naturalista e a teoria contratualista. Entendam isso e levem isso para a sua prova. Mas o homem que naturalmente necessita viver em sociedade também escolhe assim viver. Ok? Muito bem. Então, gabarito da questão 1, letra D de dado. Tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Damudalag defende que atualmente predomina a aceitação de que a sociedade é resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da consciência e da vontade humana. A gente vai repetir isso e você vai memorizar. Não vai mais esquecer, esse é o objetivo, né? Então, é inegável, entretanto, que o contratualismo exerceu e continua exercendo grande influência prática, devendo-se mesmo reconhecer sua presença marcante na ideia contemporânea de democracia. Segundo o autor, são elementos encontrados em todas as sociedades, por mais diversas que sejam suas características, exceto. Então, ele quer saber aqui se nós conhecemos quais são os elementos característicos, aqueles elementos que, independentemente do grupamento de pessoas, faz com que aquele grande grupo, ou aquele pequeno grupo, aquele menor grupo de pessoas, se constitua em uma sociedade. Tá? Então, antes de respondermos aqui as questões, nós temos aqui manifestações de conjunto ordenadas, princípios jurídicos, uma finalidade ou valor social e o poder social. Vamos à teoria, para que a gente possa resolver a questão. Tá? Então, acaba sendo aqui uma grande revisão dos assuntos mais relevantes para a gente poder resolver as questões. Então, olha só, ah, trouxe um recorte aqui do professor Dallaire que diz o seguinte: numa visão genérica, né, do desenrolar da vida do homem sobre a Terra, desde os tempos mais remotos até nossos dias, verificamos que, à medida que se desenvolveram os meios de controle e aproveitamento da natureza, com a descoberta, a invenção e o aperfeiçoamento de instrumentos de trabalho e de defesa, a sociedade simples foi se tornando cada vez mais complexa. Já guarda isso, a sociedade é complexa, ela não é simples. Ok? Por quê? Por conta desse desenvolvimento das invenções, das estratégias, das técnicas, dos instrumentos, das habilidades que foram sendo desenvolvidas pelos seres humanos ao longo da sua história. Okay? Então, grupos foram se constituindo dentro da sociedade para executar tarefas específicas, chegando-se a um pluralismo social extremamente complexo. À vista disso, para se estabelecerem as regras de atuação de cada sociedade e, sobretudo, para se obter um relacionamento recíproco perfeitamente harmônico dentro do pluralismo social, é preciso, antes de mais nada, estabelecer uma caracterização geral das sociedades. Mas então podemos nos perguntar: como se constitui uma sociedade? Muito bem, existem algumas características que são fundamentais, mas antes de falarmos sobre ela, vale ressaltar que não é somente a simples reunião de pessoas que a forma. Eu disse isso na questão passada. Não é? Mesmo que essa reunião se faça de forma muito numerosa, ainda assim, esta simples condição não será razão suficiente para dizermos que ali há uma sociedade. Mas então, gente, quais são exatamente esses elementos, tá, que são encontrados aí em todas as sociedades e que são características que nos permite definir aquele grupamento de pessoas como uma sociedade? Está aqui, eu não sei se está dando para vocês verem aí, mas está aqui, ó. Não necessariamente nessa ordem, tá? A ordem aqui não tem relevância, mas olha só, uma finalidade ou valor social, tá? Então posso botar aqui, ó, finalidade ou valor social, ok? Tá aqui
2. 2. Manifestações de conjunto. Vou botar assim, ó, ordenadas. É uma segunda característica importante para definirmos o que é efetivamente uma sociedade. E 3, o poder social. Então estão aqui, gente, as 3 características, né? Os 3 elementos característicos de qualquer sociedade, segundo Dalmo Dallari. Tá certo? Muito bem. Com base nisso, nós podemos retornar à questão. Então podemos dizer aqui, ó, segundo o autor, são elementos encontrados em todas as sociedades, por mais diversos que sejam, suas características, exceto, ou seja, o que aqui não é uma característica? As manifestações de conjunto ordenadas? Ok, positivo. Os princípios jurídicos? Isso não é uma das características. Como a questão nos pede o que não é exatamente, ou seja, o exceto aqui pede aquilo que não é uma característica, um dos elementos da sociedade, os princípios jurídicos não são. Os princípios jurídicos são normas importantes, né? São princípios importantes dentro de uma sociedade, mas eles não são necessariamente caracterizadores de uma sociedade. Okay? Segundo o professor Dalmo de Abreu Dallari, em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado. Uma finalidade ou valor social, falamos exatamente isso, uma finalidade ou valor social e o poder social. Então, a questão de número 2 tem como gabarito a alternativa B de bola. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma questão? Mais uma questão. Segundo Dalmo Dallari, em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado, para que uma sociedade seja constituída, não basta simplesmente que as pessoas estejam reunidas, sendo indispensável, entre outras coisas, que essas pessoas estejam agrupadas em razão de uma finalidade. E aí, gente, vou repetir. Eu fico repetindo essas coisas, que é para ajudar vocês a memorizarem, tá? Então, a repetição é a alma da retenção. É isso, ok? Vamos lá. Quanto à reunião de todas as pessoas, ao que chamamos de sociedade humana, esta deve ter por objetivo o bem de todos, tendo como fim o bem comum. Em uma aula, nas próximas aulas que eu vou gravar, quando estivermos falando sobre o Estado, elementos, finalidade, tá? do Estado, nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas por hora aqui o enunciado é suficiente para a gente. Então vamos lá. Tendo em conta a forma de que se revestem e em face dos objetivos a que estão ligadas, assim como as circunstâncias em que se verificam, as manifestações de conjunto ordenadas. O que são as manifestações de conjunto ordenadas? São um dos elementos característicos de qualquer Estado. Okay? Então, as manifestações de conjunto ordenadas devem atender a 3 requisitos. Marque a alternativa que não representa um dos requisitos apresentados pelo autor. E aí nós precisamos conhecer quais são os requisitos. Então, vamos partir aqui para a teoria da questão, para a gente poder, então, fazer uma grande revisão e respondermos juntos ali a questão. Vamos lá, algumas observações aqui para a gente poder entender cada um dos elementos. Então, o que nós temos, gente? O que nós temos? Olha só, nós temos aqui que os elementos, né, formadores de uma sociedade, olha só, uma finalidade ou valor social, poder social e as manifestações de conjunto ordenadas. É aqui que a gente está batendo. Né? Então, o que é a finalidade ou valor social? É o mesmo dizer que o objetivo é o valor social. Tá? Então, temos aqui autores deterministas que dizem que pouco importa se a sociedade tem um objetivo comum ou não, importando de modo suficiente que a sociedade exista. Tá? De outro turno, temos também os finalistas, que defendem que uma sociedade só é sociedade se ela tiver um objetivo, uma finalidade. Muito bem. Já quero fazer só me permita fazer um parêntese, que o edital de vocês trouxe aqui um aspecto muito dos finalistas, porque lá, quando ele pergunta sobre os elementos característicos formador, quando ele fala sobre o Estado, né, ele pede para a gente falar sobre os elementos característicos do Estado, sobre o que mais tem lá, que eu me lembro aqui, os elementos essenciais do Estado, né?
e a finalidade, tá? Esse é um dos temas. Então ele já traz, e o professor Dalmo Dall'Aria vai falar da finalidade e funções do Estado, ou seja, a finalidade como elemento essencial. Então o professor Dalmo Dall'Aria já vai se mostrando, não sei se ele vai concordar com isso, de algum modo aqui, mais adepto à teoria finalista. Mas isso foi só uma observação, estou fechando parêntese, em algum momento a gente retoma isso. Então, como afirma Dall'Aria, ao se afirmar, portanto, que a sociedade humana tem por finalidade o bem comum, isso quer dizer que ela busca a criação de condições que permitam a cada homem, a cada grupo social, a consecução de seus respectivos fins particulares. Quando uma sociedade está organizada de tal modo que só promove o bem de uma parte de seus integrantes, é sinal de que ela está mal organizada e afastada dos objetivos que justificam a sua existência. Tá? As manifestações de conjunto ordenadas, tá? Nisso é necessário, então, que haja atuação em conjunto. Então, é isso que quer dizer manifestação de conjunto ordenado. Então, quais são as características? Uma finalidade, manifestações de conjunto ordenada, que as pessoas estejam organizadas, né? De forma ordeira a constituir, a estabelecer a sociedade e o poder social, que é a capacidade de imposição. Tá certo? Então, essas são apenas questões que eu queria trazer aqui antes para vocês, para dizer o seguinte, que o professor Dall'Aria, ele diz para a gente o seguinte, que, então, tendo em conta a forma como se revestem em face dos objetivos a que estão ligados, assim como as circunstâncias em que se verificam, as manifestações de conjunto ordenado devem atender a 3 requisitos, e esses requisitos, eles são esses aqui. Nós vamos ter que memorizar isso, tá? Porque num curso de resolução de questões, a gente não dá para entrar na teoria inteira, mas você provavelmente já leu a obra e eu quero relembrar com você, né? Então reiteração, a ordem e a adequação. Não se preocupe, que nós vamos repetindo essas coisas e vamos esclarecendo que todas as pontas soltas que forem ficando, tá? Não se preocupe com isso. Mas para responder essa questão, vocês precisavam saber isso. Quais são os 3 requisitos, né, lá das manifestações de conjunto ordenadas? Reiteração, ordem e adequação. Vamos ter mais questões sobre isso. Então, se acalme. Acalme seu coração. Fique tranquilo. Não vou lhe deixar na mão. Então, o que é que não está aqui? Né? Marque a alternativa que não representa um dos requisitos. Reiteração está aqui, ordem está aqui, adequação está aqui, realidade social, gabarito da letra C. Tá certo? É o que você precisava saber para responder esta questão. Agora, vamos lá. Olha só, gente, para vocês verem como nós vamos... uma coisa vai puxando a outra aqui. Questão de número 4. Segundo Dalmo Dall'Aria, em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado, tendo em conta a forma de que se revestem e em face dos objetivos a que estão ligadas, assim como as circunstâncias em que se verificam, as manifestações de conjunto ordenado devem atender a 3 requisitos: reiteração, ordem e adequação. Tá? E aí ajuda você a memorizar a questão anterior. Muito bem. Nesse sentido, podemos entender reiteração. Agora vamos lá. O que seria a reiteração, gente? A reiteração, será que a reiteração são as regras? Né? Está de acordo com a realidade social? É a própria realidade social? É repetir? É dar continuidade? Então, olha só. Reiteração, para a gente fazer uma revisão da reiteração. Tá? Então, podemos entender reiteração como repetição, como continuidade. Se eu voltasse na questão, gente, eu já poderia marcar a alternativa D como gabarito. Mas vamos voltar lá um pouquinho, porque a banca pode perguntar uma outra coisa, né? Então a gente fecha aqui todo o círculo aqui para não ter dificuldade, a gente não ter problema, para não errarmos. Então a gente entende reiteração também como repetição. Cadê minha canetinha? Está aqui. Repetição ou continuidade. Então, para a consecução de um objetivo que é permanente, que pressupõe a prática de numerosos atos, muitos dos quais exigem a conjugação de esforços continuamente desenvolvidos durante muito tempo, é preciso muito mais do que só as pessoas estarem reunidas. É preciso muito mais, né, do que elas estejam só reunidas num certo lugar, em um determinado momento,
Tá? É preciso que os atos que aconteçam, eles se repitam e de forma contínua. Então não dá só para estar reunido e falar, está aqui uma sociedade. Não, é preciso a reiteração, é preciso a repetição, tá, de certos atos para que esse grupo seja um grupo com alguma ordem, com alguma organicidade, para que aquela complexidade social efetivamente se estabeleça, se verifique aqui. Se estabeleça, não, melhor, para que ela seja verificada aqui. Então, quanto à sociedade humana, precisamos considerar que sua finalidade, que é o bem comum, e eu já estou antecipando aqui a questão da finalidade, não é um objetivo transitório, ele é um objetivo permanente, ok? Então, por que é permanente? É permanente porque em cada momento e em cada lugar surgem novos fatores que influenciam na própria noção de bem comum. Então, isso aqui, gente, eu vou me antecipar um pouco, porque quando falamos da finalidade do Estado, e quando dizemos, afirmamos que o fim último do Estado é o bem comum, esse bem comum que precisa ser permanente, não pode ser apenas transitório, ele é diferente em cada época, em cada momento da história. Então, o que era considerado bem comum em Lisboa na década de 20, certamente não é o bem que é considerado bem comum no Brasil atualmente. Então, esse contexto histórico ele é fundamental para caracterizarmos a finalidade do Estado, para determinarmos exatamente o que é o bem comum, ou seja, esse bem comum ele não é fixo, ele não é imutável, ele é variável conforme a circunstância e conforme o momento histórico em que a sociedade vive, ok? Então, guarda isso aí com vocês. O que mais aqui? Então, deste modo, é imprescindível que os membros da sociedade se manifestem em conjunto de forma reiterada, ou seja, continuamente, permanentemente. Né? É somente através da ação conjunta, continuamente reiterada, que o todo social terá, então, condições para alcançar os seus objetivos, para alcançar o bem comum naquele momento histórico. Muito bem. Entretanto, atenção, pois a necessidade de manifestação do conjunto não significa necessariamente que todos os membros da sociedade devam estar reunidos num só lugar ao mesmo tempo. Não é isso. Isso aí é assembleia, né, gente? Isso é outra coisa, tá? Não precisam estar reunidos num só lugar ao mesmo tempo para praticar todos os atos exigidos pela busca da sua finalidade, que é justamente esse bem comum. Tá? Que a gente poderia falar um pouco de atos simples, de atos complexos, mas não vejo nenhuma necessidade aqui. Para finalizar, segundo Dalmo Dallari, o que verdadeiramente importa é que, permanentemente, a sociedade, por seus componentes, realize manifestações de conjunto, de forma permanente, visando a consecução de sua finalidade. Como é evidente, para que haja o sentido de conjunto e para que se assegure um rumo certo, os atos praticados isoladamente devem ser conjugados e devem ser integrados num todo, que deve ser um todo harmônico. Tá? É aqui que surge a exigência da ordem, que é um próximo tópico, né, das manifestações de conjunto. Neste momento, nós estamos falando da reiteração. Aí a gente volta aqui e verificamos, né, que podemos entender reiteração também como repetição ou continuidade. Mas veja quanta coisa tem por trás aqui, tá? E eu não podia só trazer a resposta, o objetivo das questões é que a gente possa fazer uma ampla revisão do assunto, tudo bem? Então, questão de número 4 aqui, gabarito, letra D. Penúltima questão, né? Penúltima questão, questão de número 5. Segundo Dalmo Dallari, em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado, as regras, onde está você, canetinha, as regras do método sociológico de Émile Durkheim, que, ao desenvolver suas ideias, buscou demonstrar, inclusive, que os fatores psicológicos, né, aqueles que ocorrem dentro do indivíduo, e os fatores sociais, aqueles que ocorrem fora do indivíduo, compõem no seu conjunto a matéria da vida social, estando sujeitos a leis que lhes são próprias e que não se confundem com as leis da natureza física. Conforme explica o autor, esta é a justificativa para a separação entre dois aspectos da vida. Marque a alternativa correta. Então, se você não leu a obra do Dallari, ou se você não fez um curso que
possa lhe direcionar para isso aqui, vai ser difícil marcar. Então, o que eu fiz aqui? Vamos novamente para a gente falar aqui sobre. Eu quero para eu conversar alguns aspectos para respondermos a questão de número 5, tá? Para dar a você, gente, uma revisão sobre esses elementos, tá? E aí você não esquece mais isso e pode seguir adiante aí nos seus estudos com os outros assuntos, né? Então, Dall'Are nos pergunta se seria possível estabelecer-se aí um paralelismo perfeito, né, entre a ordem que rege a natureza física e a ordem humana. É uma questão. Tá? E responde que, no século XIX, em consequência do grande desenvolvimento das ciências naturais, pretendeu-se, ali com um grande exagero, que elas explicassem tudo, tá? Inclusive a vida social. Né? Então, essa crença exagerada nas ciências, que levou a uma deformação batizada de cientificismo, foi semelhante ao que está ocorrendo agora com a técnica e que já originou um exagerado tecnicismo. Okay? É uma crítica do Dall'Are aqui à pretensão da ciência em dar respostas a todos os aspectos, a todos os âmbitos da vida. Okay? Entretanto, não obstante o exagero, aquela pretensão conduziu à crença na possibilidade de tratamento científico do comportamento humano em sociedade. Né? Vale dizer, a certeza da existência de leis regendo a vida social. Exemplo dessa passagem é a afirmação de Durkheim, cuja contribuição foi decisiva para a criação da sociologia como ciência, né? De que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, é um processo aqui de coisificação de tudo, né? Respondendo às críticas que foram dirigidas à sua obra, sobretudo aquelas que o acusavam de haver adotado uma posição extremamente materialista para reduzir os homens à condição de coisas, escreveu Durkheim. A proposição segundo a qual os fatos sociais devem ser tratados como coisas, afirmação que constitui a base do nosso método, é talvez de todas a que encontrou mais oposição. Considerou-se paradoxal e escandaloso que considerássemos coisas semelhantes às realidades do mundo social e às realidades do mundo exterior. E assim explicou: nós não dissemos, com efeito, que os fatos são coisas materiais, mas coisas que o mesmo direito que as coisas materiais, embora de outra maneira. Então, essa separação com as leis da natureza física é importante. Podemos citar um ensaio, por exemplo, denominado As Regras do Método Sociológico, né, do Durkheim, que, ao desenvolver suas ideias, buscou demonstrar, inclusive, que os fatores psicológicos, né, que ocorrem dentro do indivíduo e os fatores sociais que ocorrem fora compõem-se em seu conjunto a matéria da vida social, estando-se sujeito a leis que lhe são próprias e que não se confundem com as leis da natureza física. Então, essa aqui, gente, é a justificativa para a separação entre dois aspectos da vida. Tá? Esta é a justificativa. Tá? Dois aspectos da vida. Então, eu precisei trazer a justificativa, tá? Para que a gente não fique perdidos aqui numa resposta sem fundamento. Então, quais são esses dois aspectos? O primeiro, vou botar aqui, é uma ordem da natureza, tá? Também conhecido como mundo ético. Aí eu já ocupei mais da metade do espaço, vou ter que fazer uma linha aqui para eu poder ser mais disciplinado. E o segundo é uma ordem. Não, né, gente? Ordem da natureza. Estou viajando. Ordem da natureza, aí a gente está falando do mundo físico. Né? Claro. Do mundo físico. E o 2, uma ordem humana. Isso, uma ordem humana. E aqui sim eu estou falando do. Vou botar uma barra aqui. Mundo ético. Tá? No mundo ético, então, a gente encontra todas as leis do agir humano. Tá? É aí onde está. Todas essas leis da ação relativas à moral está aqui dentro do mundo ético, dentro da ordem humana. Então a gente fala de uma ordem da natureza, que é o mundo físico, e de uma ordem humana, que é o
mundo ético. Aí a gente volta para a questão, né? E a gente encontra aqui, ó, letra B, uma ordem da natureza e uma ordem humana. Então, ordem da natureza e ordem humana. Vou fazer um quadrinho aqui, né? Aqui, mundo físico, tá certo? E aqui, mundo ético. Aí fica fácil. Letra A, uma ordem da natureza e um mundo ético, tá? Não, uma ordem humana e um mundo ético, né? Aí tá só do lado direito aqui, né? Então, cadê o mundo físico aqui? Então, não é isso, né? Porque uma ordem humana e um mundo ético é a mesma coisa. Letra B, que foi o gabarito que nós marcamos. Letra C, uma ordem da natureza e um mundo físico, tem o mesmo problema da letra A, né? E letra D, uma ordem da natureza e uma ordem jurídica, isso aqui é uma invenção, tá certo? Então, gabarito aqui, letra B de bola, tá bom? Tranquilos? Tranquilos mais ou menos, né, gente? Muito bem. E a última questão, vamos fazer aqui a última questão com energia, não vamos dispersar não, vamos lá. Segundo Dalmo Dallari, a adequação é o terceiro requisito das manifestações de conjunto para que elas se ajustem às exigências da finalidade social. O autor defende que cada indivíduo, cada grupo humano e a própria sociedade, no seu todo, deve sempre ter em conta as exigências e as possibilidades da realidade social, para que as ações não se desenvolvam em sentido diferente daquele que conduz efetivamente ao bem comum, para que a consecução deste não seja prejudicada pela utilização deficiente ou errônea dos recursos sociais disponíveis. Assim, para que a adequação seja permanente, é indispensável que não se impeça a livre manifestação e a expansão das tendências e aspirações dos membros da sociedade. É correto afirmar que o bem comum deve ser orientado pelos próprios componentes da sociedade, sendo estes os responsáveis por orientar suas ações para este fim, sendo uma característica da realidade social, e a gente precisa conhecer característica da realidade social, né? Olha só, vamos aqui. Então, quando a gente fala de adequação, então a adequação é estar de acordo com a realidade social. Isso é estar adequado. Essa é a característica da adequação, tá? Estar de acordo com a realidade social. Então, a adequação é o terceiro requisito das manifestações de conjunto, né? Que são os elementos, os requisitos para que possamos identificar uma sociedade, não percam isso de vista, tá bom? Para que elas se ajustem às exigências da finalidade social. Então, Dallari defende que cada indivíduo, cada grupo humano e a própria sociedade, no seu todo, devem sempre ter em conta as exigências e as possibilidades da realidade social, para que as ações não se desenvolvam em sentido diferente daquele que conduz efetivamente ao bem comum, ou para que a consecução deste não seja prejudicada pela utilização deficiente ou errônea dos recursos sociais disponíveis. Estamos falando de uma atuação em conjunto que deve servir para a realidade social. Muito bem, um recorte do texto do Dallari. Assim, para que a adequação ela seja permanente, é indispensável que não se impeça a livre manifestação e a expansão das tendências e aspirações dos membros da sociedade. Deste modo, o bem comum, né, aquele bem comum que é o fim último, a finalidade da sociedade, o fim do Estado, né, deve ser orientado pelos próprios componentes da sociedade. Eles próprios devem dizer qual é o fim único. É isso que está dito aqui. Quem é que é o responsável por dizer, ok, mas quem é que vai dizer qual é o fim último do Estado? Qual é o fim último da sociedade? São os próprios componentes da sociedade, ok? Sendo estes os responsáveis por orientar as ações, os acontecimentos, tudo que ocorre para que este fim seja alcançado. Tá? Ademais, vejamos duas características da realidade social. Duas, está aqui. O Dallari traz duas características da sociedade social. Ele diz, aqui, não existe qualquer realidade social que seja totalmente desligada da natureza. Não existe, ok? Toda realidade social tem, de algum modo, uma ligação com a natureza. Como não existe, onde houver uma sociedade humana, qualquer natureza que não seja submetida a fatores históricos culturais.
E é claro, porque desde a origem dos seres humanos nesta terra de Deus, os seres humanos vêm fazendo intervenções na natureza. Então a natureza ela está impregnada de fatores históricos e de fatores culturais. Não é? E uma outra característica da realidade social é que a realidade social é um todo complexo, e a gente vem falando isso a todo instante, não é? Resultante de fatores históricos, que são inerentes à natureza dos próprios indivíduos, à nossa própria natureza, e fatores ocasionados pela atividade voluntária do homem, ou seja, pela ação voluntária mesmo do homem. Então, olha só, quais são uma, a questão pergunta, no fim das contas, depois de dito tudo isso, gente, uma característica da realidade social. Letra A. Não existe qualquer realidade social totalmente desligada da natureza. É verdade. Não existe qualquer realidade social que seja totalmente desligada da natureza. Tá? A natureza vai impactar a realidade social, assim como a cultura e a história vão impactar a natureza. É assim que você precisa pensar e levar para a sua prova, tá bom? Muito bem. Letra B, vamos só analisar as demais aqui, né? Para a gente não perder a oportunidade. Letra B. Existe alguma realidade social totalmente desligada da natureza? Não, não existe qualquer realidade social totalmente desligada da natureza, como não existe, tá? Uma sociedade humana que não seja submetida aí a fatores históricos e culturais. Está errado a letra B. Letra C. A realidade social é um todo descomplicado. Não, a realidade social é um todo complexo. É um todo complexo e não um todo descomplicado. Né? E letra D, a realidade social é um todo complexo, resultante de fatores históricos inerentes à natureza dos indivíduos e de fatores ocasionados pela atividade complexa do homem. Tá quase tudo certo. Agora, vamos olhar o fim aqui. Né? Quando utiliza a palavra compelida, né? Compelida, porque os fatores históricos inerentes à natureza e dos indivíduos e os fatores ocasionados pela atividade do homem são voluntários, tá? São voluntários. Então, o que está com problema aqui é que não é de fatores ocasionados pela atividade compelida do homem, de fatores ocasionados pela atividade voluntária do homem. Voluntária do homem, tá certo? Então, aqui, gente, aqui nós chegamos ao fim da nossa revisão aí, né? Deu aí 40 e poucos minutos. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo possível aqui desta nossa aula, né? E aguardo vocês, por favor, deixa aí o seu. Eu até, ó, vou botar aqui ó, uma coisa para você, ó, do lado de cá. Pronto, deixa aí a sua curtida. Aproveita, se inscreva no canal, acione aí o sininho da notificação que você vai receber notificações. Eu devia ter falado isso no início do vídeo, né? Mas, enfim, meu negócio é dar aula e não fazer, não ser youtuber. Não é a minha praia, não. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte. Vamos lá. Tá bom? Muito obrigado, gente. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu, viu?